cientista afirma que a Lua é plasma e é impossível aterrissar na Lua. Em 1965, o cientista R. Foster afirmou que a Lua é de fato feita de plasma e não de rocha, e a aterrissagem nela não seria possível. Foster afirmou que, uma vez que suas investigações profundas e decisivas fossem provadas, seria necessária uma completa investigação das leis da natureza. Na ABC, as informações sobre o cientista R. Foster limita-se à entrada no caderno de produção de 1965. Você vê, aqui está o senhor deputado Sanders, tão calmo e aparentemente imutável e ainda faz parte da minha nova concepção sobre a natureza do mundo. Esse mesmo mar, muitas vezes na história passada da nossa Terra, rolou sobre as superfícies das massas de terra, varrendo toda a vida e vegetação e, eventualmente, transformando novamente para sua antiga cama. Esta é a parte da teoria bíblica do dilúvio e da teoria das pessoas de outras raças. Ah, sim, esse evento real é o último, registrado em todas as escrituras sagradas de todas as antigas civilizações dos hindus, até a Bíblia. Antes de continuarmos com isso, você fez um número de previsões científicas, que você afirma ter se tornado realidade. Agora, quais são essas previsões e como você faz essa afirmação? Bem, elas são todos baseados na nova noção de que os princípios invariantes físicos da ciência contemporânea são inválidos, e afirmei isso primeiro em um manuscrito revisado na Austrália em 1954, e a validade desta declaração foi confirmada finalmente, no ano passado, em Princeton, quando o princípio da invariância de irreversão de tempo foi encontrado para ser inválido. Bem, quem aceita o fato de que você fez essas previsões com precisão? Os fatos são tais, inegáveis, e devem ser aceitos porque eles estão documentados e foi aceito, como em Oxford, a Universidade da Tasmânia, e também na Universidade Nacional. Os fatos como tais são aceitos, mas as explicações das novas visões ainda não são. Você quer dizer que você rejeita todos os princípios básicos da ciência, estabelecido desde os dias de Aristóteles? Não, não significa isso. Eu declaro e mantenho que aqueles conceitos e interpretações da ciência que ainda hoje se baseiam na lógica aristotélica têm uma certa finalidade, mas que é definida por uma declaração como que uma pá é uma pá, ou um formão fino é um bom formão. Mas esses conceitos são inadequados para uma compreensão completa da natureza real do mundo. Como é possível, Sr. Foster, que você como indivíduo pode elaborar essas teorias quando todos os outros cientistas estabelecidos têm computadores e todo o dinheiro dos governos por trás deles e ainda aparentemente eles não podem? Bem, eu não afirmo que isso se deve a meu próprio intelecto ou discernimento. Tenho estado profundamente interessado desde a juventude na verdadeira natureza do mundo, e eu mantive meus próprios pontos de vista e ideias. Mas há muitos anos, cerca de 14 anos atrás, quando eu estava desafiando um dos princípios convencionais fundamentais da ciência, eu tinha uma inspiração definitiva, não conhecimento como tal, mas uma indicação e uma orientação que eu segui e que eu trabalhei muito duro. Em seguida, evoluir para uma nova estrutura de entendimento. Inspirações relacionadas a pensamentos de gênio. Você acha ou considera-se um gênio? Não, eu me considero uma humilde pessoa comum, que quer servir a humanidade, com o que nós homens lutamos desde o início da consciência com verdade e compreensão do mundo. Bem, agora uma coisa. Você tem uma teoria sobre a Lua, e que nós esperamos obter fatos observáveis sobre a Lua em breve. Qual é a sua teoria? Bem, é agora mais do que esta teoria. 10 ou 11 anos atrás eu disse a vários cientistas que a Lua não é um pedaço de rocha, mas é um plasma, um fenômeno de plasma cósmico, e que esse fato acabará sendo confirmado. Eu fiz certas previsões que já foram confirmadas em 1958. E a situação agora está chegando perto de uma confirmação completa. Qual será o resultado se você provar que está correto em suas teorias? O resultado será profundo e decisiva.
porque dará provas de que o reexame completo das leis da natureza é necessário, porque se a Lua é um plasma que nenhum homem jamais aterrissará nela, as tentativas de aterrissagem suave falharão. Isso significa que a massa da Lua é menos, muito menos do que atualmente é assumido. Está em um estado diferente de energia e tem muito menos massa. Isso significa que não há mais explicação para as marés. Se a Lua, por exemplo, tivesse apenas uma milésima parte de sua massa atual, em seguida, as marés seriam apenas 2 centímetros de altura pelas teorias convencionais, em vez de chegar até 14 pés, e isso significa plasma que todas as teorias gravitacionais estão fora, e o novo conceito do cosmos e de suas leis tem que ser evoluído. Você não está sendo um pouco aventureiro, sabe lá, porque vamos poder testar suas teorias na Lua em breve. Bem, não mais. 11 anos atrás, é claro que estava correndo um risco. Eu era considerado um lunático, claro, mas agora a evidência acumulada, já é muito a meu favor que eu não estou mais correndo riscos. Pelo contrário, há opiniões científicas expressas em todo o mundo agora que a Lua parece ter uma natureza bastante diferente do que foi assumido. Os americanos e russos estão pensando em pousar homens na Lua. Bem, isso nunca vai acontecer. Não na Lua, em Marte, Vênus e outros planetas. Mas a Lua é definitivamente, como eu disse, um plasma. Não há uma ligeira contradição. Você mencionou a Lua e os marés, Sr. Foster. E na primeira parte da entrevista você falou sobre os marés que varrem a Terra. Bem, não há contradição lá porque uma vez que a Lua está provado não ser um pedaço de rocha, mas algo de muito menos massa e teorias gravitacionais estão fora e descartadas. Um novo conceito tem que ser envolvido que mostrará que a legalidade da natureza no cosmos é idêntica ao que em um átomo de hidrogênio ou em processos atômicos. E quando este é entendido e trabalhado na íntegra, serão encontrados os processos físicos da Terra que são bastante diferentes em geofísica para o que é no momento assumido, e que legalmente em certos períodos, principalmente durante idades do gelo que ocorrem a cada 200 milhões de anos, e há uma razão para isso. De repente o eixo da Terra se inclina e quando isso acontece, começam as inundações da Bíblia que foram registradas antes. As marés no cotidiano comum têm uma explicação. Mesmo que a Lua quase não tivesse massa alguma, porque elas são efeitos de campo, elas são induzidas por um processo cósmico que existe no campo do nosso sistema solar. Qual é o benefício para a humanidade em suas teorias? Bem, o primeiro, e o mais importante ao meu ver, que é uma nova concepção sobre a natureza do mundo cósmico, e sobre a natureza e a veracidade da consciência, e da moralidade. No momento, temos uma contradição ousada nas afirmações da ciência fundamental. Os cientistas afirmam que eles são completamente desinibidos em sua busca da verdade, que eles são completamente desinibidos em seus pronunciamentos e o que eles produzem para a humanidade fora de seu conhecimento ou compreensão, significa que o homem pode usar de acordo com sua natureza moral. Se o cientista produz um aparelho de televisão ou carro a jato, motor a jato ou a bomba H, e em seguida, usá-la de acordo com sua natureza humana. No entanto, os mesmos processos de dialética, a ciência também declara que a moralidade, conceito da natureza moral do homem, é uma ilusão traço que é meramente behaviorismo, ou algo devido a reflexos condicionados, ou para adquirir instintos. E isso, é claro, é uma contradição que deve ser resolvida e deve sair e será encontrada como consequência. O que eu tive o privilégio de ver e experimentar em minha mente, que há uma lei moral no universo em que participamos e somos vinculados, e que é decisivo para o nosso futuro. Agora nos aspectos práticos, quando é entendido que as leis geofísicas são bastante diferentes, e que a inclinação da Terra ocorreu no passado, e vai ocorrer novamente, se a nova visão é elaborada, e eu não vou viver muito o suficiente para fazer isso, será entendido que a velocidade da luz não é uma constante universal, como diz a base da ciência. Isso pode mudar e que talvez 50 anos antes da próxima inundação, haverá um aumento na velocidade da luz. E se os cientistas descobrirem por que e como, haverá tempo para avisar a humanidade para se preparar. Em vez de construir abrigos contra bombas atômicas e bombas de hidrogênio por milhões de dólares, teremos que construir provisões para tornar a humanidade flutuante e sobreviver a esta crise. Então voltamos ao antigo conceito. Essa verdade é a orientação, a esperança e a diretriz e que os homens devem se esforçar para entender e conhecer a verdadeira natureza do mundo.